Declaro aberto os trabalhos da 17ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, referente ao primeiro período legislativo, 38ª Legislatura. Passo a palavra ao primeiro secretário para a leitura da ata da sessão anterior. Com conformidade ao artigo 99, o parágrafo 3º, eu peço a dispensa da leitura da ata, senhor presidente. Conforme nosso regimento interno e pedido verbal do vereador Jacques Machado, coloco esse pedido em discussão. Coloco em votação. Vereadores concordam, primeira sessão, os demais vereadores se manifestam. Aprovado a dispensa da leitura da ata pela totalidade de votos, senhores vereadores. Coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Vereadores concordam, primeira sessão, os demais vereadores se manifestam. Aprovada a ata com a totalidade de votos, senhores vereadores. Passamos à leitura das correspondências do expediente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores, colaboradores dessa Casa de Leis, a quem nos assiste pela rede social, na página oficial da Câmara no Facebook. As primeiras correspondências, os primeiros ofícios para leitura, ofício 351, proveniente do gabinete da prefeita Fernanda Garcia Sardanha. Excelentíssimo senhor presidente, encaminhamos anexo o projeto de lei 18 de 2021, que institui o serviço de acolhimento familiar e dá outras providências. Projeto de lei complementar número 03, que altera a lei 1429 de 2002 e a lei número 2000 de 2010. A lei complementar número 2 de 94 para apreciação por essa Casa de Leis. Ofício 339, a gente recebeu algumas respostas, algumas indicações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, pelo secretário Tiago Kruchelski Huck. Indicação 185, reportando-nos a indicação em epígrafe, informamos que as atividades de perfuração de poços artesianos já é regulamentada pelo IAT. Qualquer atividade ou empreendimento deve ser licenciado pelo órgão ambiental competente do Estado do Paraná através da solicitação de licenciamento para perfuração e outorga para captação de água subterrânea. Também recebemos o ofício 634 da secretária Liliane Aparecida Franco Santana, considerando a indicação 186, de 3 de maio de 2021, da Câmara Municipal, feita pelos vereadores Irineu, vereador Parafuso e vereador Omar Pichetti Neto. Expomos nossas informações, recebemos com apreciação a indicação e, assim que possível, estaremos atendendo as demandas, visto que já estivemos em visita técnica nessa instituição e verificamos tal necessidade. Ofício 155, também da Secretaria de Meio Ambiente, do secretário Tiago, reportando nas indicação em epígrafe, informamos que a Secretaria do Meio Ambiente já está trabalhando para licenciar as atividades de perfuração de novos poços para abastecimento de água nas comunidades rurais. Vamos incluir nos estudos de viabilidade a comunidade de São Miguel da Roseira. Ofício 435, proveniente da Secretaria Municipal de Assistência Social da secretária Daiane Mética Ribeiro, vem através deste, em resposta ao requerimento 31, enviado à Câmara de Vereadores, indicação dos senhores Jorge, Wallace Manfroni, Juliano e Jackson Machado. O programa Compra Direta Paraná em 2021 teve base com dados de 2020, conforme contato com a regional responsável pelo suporte ao município. Importante ressaltar que as quantidades são insuficientes, contudo, solicitamos para alteração não sendo possível, permanecendo registrado nosso período para aumenta em 2022. Segundo ainda informações, a orientação de quais instituições são beneficiadas é realizada pelo SEAB regional, sendo para este ano CRAS, CREAS, Abrigo e Hospital e Maternidade Dr. Paulo Fortes. Outras normativas desse processo seletivo estão contidas na chamada pública eletrônica para aquisição de alimentos da agricultura familiar. Enfatizamos que estamos em contato com o SEAB, bem como em constantes diálogos com o CEA, Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, para ações efetivas nessa área, bem como dos processos das chamadas públicas de compra direta ou outro programa que possam beneficiar as famílias em situação de vulnerabilidade e risco social. Seriam essas respostas das indicações.
mais um ofício aí, mais uma resposta, que ficou de semana passada sem lei e voltou para a pauta, proveniente da Secretaria Municipal de Obras do secretário Alexandro, em resposta ao ofício 256, referente aos requerimentos 29 e 30 da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, informamos que, na Vila Proma, constam já em processos licitatórios os seguintes trechos para pavimentação: Rua Valentim Gozzi, Rua Barão do Rio Branco, 2 trechos, estão inclusos no edital concorrência pavimentação na Vila Proma. Na Vila Pinheirinho estão inclusos os seguintes trechos: na Rua Casimiro Witkowski, Rua Nossa Senhora do Rocio, Rua Professor Jean Kosminski. Estes estão inclusos em recurso através de fundo perdido do Estado, que está em correção pelo DR, para posterior abertura de processo licitatório. Demais trechos de ruas ainda não estão inclusos em nenhum processo de licitação. Para leitura, projeto de lei número 15 de 2021. Cria os componentes do município de São Mateus do Sul, no estado do Paraná, no Sistema Nacional de Segurança Alimentar. Define os parâmetros para elaboração e implementação do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e dá outras providências. Justificativa. A administração municipal encaminha o projeto de lei número 15 com vistas a obter aprovação para dispor sobre a criação do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Inicialmente, convém explicitar que segurança alimentar nada mais é do que a forma como a produção, transformação, distribuição e fornecimento de alimentos se dá para que não prejudiquem a saúde dos consumidores. A implementação de sistemas de segurança alimentar permite aumentar a confiança dos consumidores nos produtos, mas para que isso ocorra, existem órgãos estruturantes desse trabalho, como o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA, que é um órgão de assessoramento imediato à Presidência da República, integrante do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CISAM. O CONSEA é um espaço institucional para o controle social e participação da sociedade na formulação, monitoramento e avaliação de políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, com vistas a promover a realização progressiva do direito humano à alimentação adequada, em regime de colaboração com as demais instâncias do CISAM. Portanto, a justificativa da criação desse conselho no âmbito municipal é devido à importância que a qualidade e a segurança alimentar têm para os consumidores, que estão cada vez mais sensibilizados para os benefícios de uma alimentação saudável, e informados sobre as consequências que eventuais falhas na qualidade, higiene e segurança alimentar terão na sua saúde e qualidade de vida. O impacto que as falhas no controle dos perigos ao longo da cadeia de produção e distribuição alimentar podem ter em termos de saúde pública, visto que a produção e a distribuição dos alimentos realizam-se em cada vez maior escala, pelo que qualquer incidente que eventualmente ocorra, afetará um maior número de pessoas no espaço de distribuição geográfica cada vez maior. O trabalho no sentido dessa maior segurança é de interesse da população consumidora, que se preocupa cada vez mais com os produtos de qualidade e que não sejam prejudiciais à saúde, mas também dos empresários do setor, que têm consciência da enormidade da oferta no mercado alimentar, que possibilita aos consumidores um número considerável das alternativas. Qualquer incidente afetando determinado produto terá efeitos comerciais drásticos para o produtor, pois a publicidade negativa associada a esse produto terá como consequências a transferências de consumo para um produto concorrente e na perda de confiança dos consumidores. Este aspecto é ainda mais relevante se tivermos uma atenção e rapidez com que a informação é transmitida e que o número de pessoas que a ela tem acesso é cada vez maior. Contando com a costumeira atenção dos nobres vereadores, subscrevemos, atenciosamente, Prefeita Municipal Fernanda Garcia Sardanha. Projeto de lei número 16, também para leitura, autoriza o chefe do Poder Executivo
municipal a implantar o programa denominado Caminhos da Produção no Campo e da outras providências. Artigo 1º. Como forma de fomento e incentivo à produção e desenvolvimento rural do município, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a implantar o programa denominado Caminhos da Produção no Campo. Artigo 2º. São objetivos do programa: fomentar a atividade rural, incentivar projetos que visem a recuperação ou conservação do solo e meio ambiente, facilitar o escoamento da produção agropecuária, possibilitar condições de melhorias nas propriedades. Artigo 3º. A execução e coordenação do programa previsto por esta lei será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural e da Secretaria Municipal de Obras. Artigo 4º. A solicitação dos serviços constantes nessa lei deverá ser efetuada mediante requerimento protocolado junto à Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, contendo a especificação dos serviços necessários. Artigo 5º. Os requerimentos serão solicitados mediante cadastro, contendo informações socioeconômicas da unidade familiar, finalidade e tipo de serviço solicitado. Parágrafo único. Recebida a solicitação, a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural emitirá parecer, acatando ou não a viabilidade da solicitação no prazo máximo de 30 dias a contar da data do protocolo do pedido. Capítulo 2º dos beneficiários. Artigo 6º. Poderá ser beneficiário do programa todo munícipe, pessoa física ou jurídica, devendo atender a seguintes requisitos: ser proprietário cessionário, arrendatário, comodatário ou em situação similar de posse. Ter na produção agropecuária, agrícola ou agroindustrial sua principal atividade econômica ou meio de subsistência. Ser inscrito e estar com sua inscrição de produtor rural ativa. Estar em dia com todos os tributos municipais. Quando for o caso, apresentar memorial descritivo sucinto do projeto a ser implantado, com a RT e, quando necessário, o respectivo licenciamento ambiental. Parágrafo único. Considera-se pessoa jurídica, para fins desta lei, as agroindústrias familiares, cooperativas de agricultores familiares e agroindustriais e associações de moradores e de produtores rurais. Capítulo 3º. Dos serviços, da execução, valores, prazo e pagamentos. Seção 1. Dos serviços. Artigo 7º. Consideram-se serviços para fins dessa lei: execução de serviços de conservação e recuperação de estradas de acesso e dentro das propriedades rurais. Realização de terraplanagem para a construção de empreendimentos agropecuários, estruturas agrícolas e residenciais na área rural. Transporte de cascalho e materiais similares. Atendimentos à hortifruticultura, piscicultura e construção melhorias em bebedouros para a pecuária, mediante participação em programas e projetos específicos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural. Construção de bueiros e outros serviços que possam trazer melhorias para as propriedades rurais. Transporte de composto orgânico em programas específicos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural. Confecção de canteiro para produtores de hortaliças. Outros serviços que cumpram os objetivos do programa. Inciso 1º. Os serviços para fins residenciais, constante no item 2º, serão realizados mediante comprovação da inscrição em Programa Habitacional Municipal, Estadual, Federal e ou parecer da Secretaria Municipal de Assistência Social. Inciso 2º. Todos os serviços deverão ser realizados respeitando-se a legislação ambiental e a legislação municipal. Inciso 3º. Os serviços que dependerem de autorização e de licença ambiental dos órgãos competentes só serão executados pelo município mediante apresentação pelo produtor rural a ser atendido das devidas licenças. Artigo 8º. O serviço será de no máximo 10 horas máquina por beneficiário, podendo ser renovado o pedido respeitando o prazo mínimo de 365 dias entre uma prestação de serviço e a outra. Inciso 1º.
quando for imprescindível ultrapassar a quantidade de horas máquinas, sob pena de restar prejudicado o serviço, o caso será analisado e autorizado pelo secretário municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural. Inciso 2º, o recurso devido por motivo de não execução de serviço será restituído ao produtor que apresente relatório circunstanciado e também a guia de pagamento em até 30 dias à Secretaria Municipal de Finanças. Artigo 9º. Os serviços previstos nessa lei poderão ser executados com maquinário do município ou de terceiros contratados pelo município, atendendo às disposições legais pertinentes, ou por máquinas e equipamentos de órgãos governamentais mediante convênio ou consórcio intermunicipal. Artigo 10º. O atendimento da solicitação de serviço será realizado através de cronograma mensal, de acordo com as demandas apresentadas, respeitando a ordem de inscrição. Inciso 1º, os cronogramas serão elaborados mediante parecer técnico, emitido pela Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, em conjunto com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável da Agricultura Familiar. Inciso 2º, na elaboração de roteiros e cronogramas, deverá ser considerado prioritariamente o atendimento à propriedade com infraestrutura inexistente ou cuja precariedade possa comprometer a produção ou seu escoamento. Inciso 3º, poderá haver alterações na ordem de execução por necessidade técnica, com a intervenção e anuência do secretário municipal de Agricultura. Artigo 11º, a execução dos serviços obedecerá à disponibilidade de máquinas, equipamentos e pessoal, de acordo com as possibilidades e limites orçamentários da Secretaria Municipal de Agricultura. Artigo 12º, o operador de máquina motorista deverá controlar o número de hora máquina empregada na execução dos serviços, apresentando a guia dos serviços ao agricultor, produtor e à Secretaria Municipal de Agricultura. Artigo 13º, após a conclusão dos serviços, o operador de máquina motorista apresentará ao beneficiário um relatório contendo o número total de horas e cargas dos serviços prestados, o qual deverá ser assinado e posteriormente arquivado na Secretaria Municipal de Agricultura. Seção 3ª dos valores, prazos e pagamentos. Artigo 14º, para o cálculo dos preços de serviços referidos nessa lei será utilizada a tabela SINAP, Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, como referência ao mês de junho de cada ano. Artigo 15º, fica autorizado o Poder Executivo conceder subsídio de 50% do valor dos serviços descritos da tabela SINAP. Parágrafo único. Para fins do incentivo e subsídio que trata desse artigo, executa-se o item 6º do artigo 7º, que versa sobre a confecção de canteiros, pois esse se trata de serviço gratuito. Artigo 16º, no caso de serviços de transporte com caminhão, será cobrado do produtor o valor correspondente a 2 UFM, Unidade Fiscal Municipal, por viagem realizada. Artigo 17º, o atendimento para a prestação de serviços às associações de produtores rurais e cooperativas de produtores familiares e agroindustriais, como forma de incentivo a programas, projetos e a geração de trabalho e renda, serão gratuitos desde que haja disponibilidade de maquinário para execução de serviços e mediante parecer favorável da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural. Artigo 18º, poderá ocorrer isenção para famílias em risco e alta vulnerabilidade social, mediante solicitação e comprovação de inscrição no Cadastro Único, CAD Único, e parecer social dos profissionais do Centro de Referência em Assistência Social, o CRAS, e apresentação da declaração de aptidão ao PRONAF, ativa o DAP. Artigo 19º, para a utilização dos serviços, o interessado deverá recolher antecipadamente aos cofres públicos o valor referente ao tempo de duração do trabalho realizado, conforme parecer e indicação técnica da Secretaria Municipal de Agricultura. Artigo 20º, verificando-se que o número de hora máquina efetivamente empregado no serviço foi maior que o previsto e antecipadamente pago pelo requerente, este fica obrigado a complementar o valor através de guia, documento da arrecadação municipal no prazo máximo de 30 dias a contar do término do serviço. Artigo 21º, os produtores que descumprirem as obrigações constantes da presente lei ficarão impedidos de utilizar novamente do maquinário municipal pelo prazo de 5 anos.
Artigo 22º, a Secretaria Municipal de Obras e a Secretaria Municipal de Agricultura, em conjunto com as demais secretarias municipais, adotarão medidas que se fizerem necessárias para impedir o desvio de uso de finalidade do maquinário do município. Artigo 23º, o servidor público ou mesmo o terceirizado que prestar serviço em desacordo com esta lei, ficará responsável pelo ressarcimento do valor, independentemente de outras sanções de ordem administrativa e demais prejuízos que eventualmente causar ao erário público. Artigo 24º, as despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações próprias suplementadas se necessário. Artigo 25º, e último, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições ao contrário. Justificativa: o presente projeto de lei se justifica pela necessidade de regulamentação para o funcionamento de programa que busca atender os agricultores e produtores rurais do município de São Mateus do Sul, de forma individualizada, associada ou mesmo cooperada. O referido programa é um mecanismo de política pública permanente para apoio à atividade rural e fomento à produção e desenvolvimento do município. Tende por objetivo auxiliar na execução de obras de infraestrutura e, consequentemente, facilitar o escoamento da produção agropecuária, melhorando a qualidade de vida dos moradores, produtores e trabalhadores do campo. Ao se estabelecer tais incentivos, estaremos fomentando a produção agropecuária agrícola e ou agroindustrial, bem como organizando o abastecimento alimentar, promovendo o desenvolvimento econômico e social do município. Importante consignar que o presente projeto é de interesse público, relevante, já que todos os munícipes são beneficiados com os impostos arrecadados através do aumento das produções agropecuárias agrícolas e ou agroindustriais. Insta a salientar que o programa vai atender aproximadamente 17.600 pessoas que residem na zona rural do município, num total de 3.406 estabelecimentos agropecuários, distribuídos numa área de aproximadamente 85 mil alqueires, conforme dados do IPARDES, Cadernos do Município, 2021, e cuja produção agropecuária ocupa o 23º lugar no ranking estadual, segundo dados da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Paraná, o SEAB. Desta feita, com a matéria proposta, evidenciado fica o interesse público na consecução desse objeto, entendendo como salutar a proposta que ora apresentamos. Solicito análise, votação e aprovação dessa Casa de Leis. Prefeita Municipal Fernanda Garcia Sardanha. E o último projeto, como correspondência para a leitura, projeto 17, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Justificativa: a administração municipal encaminha o projeto de lei 17 com vistas a obter a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Conselho do Fundeb. Cumpre esclarecer que foi publicado no Diário Oficial, na data de 25 de dezembro de 2020, a Lei Federal número 14.113 de 2020, a qual regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, de que trata o artigo 212-A da Constituição Federal e revoga dispositivos da Lei número 11.494, de 20 de junho de 2007. Como é sabido, referido diploma legal revogou em interior teor a Lei Federal número 11.494, de 20 de junho de 2007, inclusive as disposições pertinentes ao Conselhos de Acompanhamento e de Controle Social do Fundeb. Assim, deverá ser instituído novos conselhos dos fundos, e até que sejam instituídos, caberá ao conselho existente na data de publicação da Lei Federal exercer as funções de acompanhamento e de controle. Necessário que as normativas locais referentes ao Fundeb estejam em consonância com o dispositivo da Lei Federal 14.113 de 2020, uma vez que é legislação atualmente vigente no tocante ao fundo. Portanto, imprescindível que haja a edição do ato legal, motivo pelo que remetemos à Câmara Municipal para apreciação
e aprovação dos nobres vereadores. Prefeita Municipal Fernanda Garcia Sardanha. Seriam essas as correspondências de hoje, senhor presidente. Obrigado, vereador Gessiel. Começamos a ordem do dia. Requerimentos e indicação. Requerimento 36. Requer à Prefeita Municipal que seja encaminhada a essa Casa de Leis, através das secretarias competentes, informações referentes às obras de reforma e ampliação do ambulatório municipal Washington Gusso, na Vila Proma, cronograma da obra, notificações realizadas. Justificativa: na condição de presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos para o ano legislativo 2021 e por ser atribuição legal dos vereadores, a fiscalização se faz necessária de forma fundamentada. Portanto, as informações solicitadas serão de fundamental importância para embasar nosso trabalho e acompanhamento do serviço público. Requerimento 36 do vereador Jorge, vereador Jacques e vereador Juliano. Requerimento 036/2021, vereador Jorge e demais vereadores colocam em discussão. Com a palavra, vereador. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, servidores dessa casa e população que nos acompanha. É um espaço extremamente utilizado pela nossa população, então elaboramos o requerimento, solicitando as informações do andamento dessa obra, para que possamos acompanhar e muito em breve possa ser concluída e sendo disponibilizado para o atendimento da população. Era o que continha, senhor presidente. Obrigado, vereador Jorge. Mais alguém? Coloco o requerimento 036/2021 do vereador Jorge Jacques e Juliano em votação. Vereadores concordam, por mesma questão. Demais vereadores se manifestam. Aprovado o requerimento 036/2021. Requerimento número 37. Requer que seja oficiada a Prefeita Municipal a fim de que encaminhe relatório acerca da execução da obra de pavimentação do contrato da empreiteira número 203 de 2020, que tem como contratada a empresa Prado e Prado LTDA. Em tal relatório, deverá constar para fins de verificação os seguintes documentos: boletim de medição, cronograma de andamento da obra, notificações à contratada, processo administrativo para aplicação de multas, expedição de motivos da contratada em relação ao atraso na execução de serviços, bem como demais documentos que achar necessário para correta fiscalização do Poder Legislativo. Justificativa: toda obra pública gera transtornos para a população, porém, a presente realização de obra tem gerado transtornos maiores e isso se dá em razão do atraso da contratada na execução de serviços. O presente contrato foi assinado em 10 de agosto de 2020 e até o presente momento não houve a conclusão completa da obra. Os moradores e comerciantes das ruas, objeto da pavimentação, têm sofrido com as constantes poeiras, lamas e muitos problemas em decorrência das obras, principalmente na rua João Gabriel Martins e Guilherme Cantor. Requerimento 37 do vereador Jorge Manfroni, vereador Jackson e vereador Juliano. Requerimento 037/2021 do vereador Jorge Manfroni e demais vereadores colocam em discussão. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, esse também é um requerimento importante para embasar o nosso trabalho, principalmente da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Temos recebido várias demandas referente ao atraso desta empresa para a conclusão dessa obra. Tivemos também o retorno das aulas no Colégio Duque de Caxias, agora foi interrompido através do decreto municipal, mas muito nos preocupa o atraso dessa obra e para isso elaboramos esse requerimento e contamos que venha com as devidas informações para que possamos marcar uma reunião com os fiscais desse contrato e, se possível, também com a empresa que presta esse serviço, para que ela siga o cronograma e finalize essa obra o quanto mais breve, para que a população possa fazer uso correto dessa pavimentação asfáltica tão esperada. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Coloca o requerimento 037/2021 do vereador Manfroni, Jackson e Juliano em votação. Vereadores concordam. Permanecem estão, demais vereadores se manifestam. Aprovado o requerimento 037/2021, vereador Manfroni e demais vereadores, com a totalidade de votos, senhores vereadores.
Requerimento 38. Requer a impugnação dos IPTUs emitidos neste ano a imóveis que eram considerados rurais, que com a expansão da área urbana modificada no plano diretor, o terreno passou para a área urbana. Ainda que seja feita alteração e atualização do Código Tributário, regulamentando essas novas áreas. Justificativa: com a última atualização do plano diretor, expandida a área urbana do município, a Prefeitura emitiu IPTU de alguns terrenos através da matrícula total do mesmo, sem nenhuma avaliação do terreno, onde se tem área de planta, área de preservação permanente ou ainda plantio de árvores proibidas de corte, como o caso do Pinheiro Araucária. Além disso, mesmo com a cobrança do IPTU, ainda está sendo cobrado ITR dos proprietários, acumulando assim 2 impostos para a mesma questão. Por isso, o pedido de impugnação dessas emissões feitas em 2021 e a reavaliação justa do IPTU e regulamentação para essas áreas que ficaram em área urbana. Diante disso, peço o apoio dos nobres colegas vereadores, em requerimento 38 do vereador Gessiel Franco. Requerimento 038/2021 do vereador Gessiel Franco, coloco em discussão. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, vários moradores ali, principalmente do bairro da Colônia Iguaçu, me procuraram, né, sobre a questão que eles receberam já os novos carnês de IPTU, e com essa mudança que a gente teve aí do plano diretor no passado, algumas áreas que eram rurais, consideradas rurais, vieram automaticamente passar para a área urbana. Porém, as emissões desses IPTUs estão sendo feitas através da matrícula total do terreno. Então, isso é totalmente injusto, né? A gente sabe que alguns terrenos, eu que resido na Colônia Iguaçu e uso como exemplo, que deve ter outras áreas que também entrou nessa área nova de área urbana, que existem nesse terreno da matrícula total área de preservação permanente, existem terrenos que estão sendo usados para plantio e também áreas de banhado, né? Áreas de pinheiros aí que são passíveis aí de corte. Então, a gente pede para que as pessoas que receberam esses terrenos absurdos, né? Tem um pessoal que recebeu perto de R$9 mil, R$15 mil lá na Colônia Iguaçu, que peçam a impugnação e que a Prefeitura acate e reavalie esse modo de cobrança desses novos imóveis, esses terrenos que automaticamente entraram nessas áreas urbanas que hoje, infelizmente, já foi emitido, mas que a Prefeitura não cobre e sim refaça, né, um levantamento, um novo inventário desses terrenos e não através da matrícula total do terreno, que isso eu acho que não deve ser feito. Tem que ser feito através do imóvel que está presente no terreno, né? Então, fica aqui o meu pedido especial para a Prefeita Municipal, para que impugne, né, esses IPTUs que já foram emitidos e que faça uma nova avaliação. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Mais alguém? Palavra, vereador Jacques. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra. Conformidade ao artigo 95, gostaria de formular um requerimento verbal, fazendo favor. Não, deixa eu colocar em votação, não coloquei o requerimento. Na próxima. Coloco o requerimento 038/2021 do vereador Gessiel Franco em votação. Vereadores concordam, permissão estão, demais vereadores se manifestam. Aprovado o requerimento 038/2021. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar a todos os nobres colegas vereadores. Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham nas redes sociais. Gostaria de formalizar esse requerimento, que seja oficializado a prefeita municipal, referente ao envio da relação dos cargos comissionados do nosso município, que até esse mês ainda não foi recebido pelos nobres colegas vereadores, né? Eu não recebi essa relação e é de obrigação que ela tem que ser enviada anualmente aqui para a Câmara, né? E a gente não recebeu, né? Então, diz aqui, senhor presidente, né? Conforme o artigo 197, o município remeterá anualmente, o mês de março, à Câmara Municipal, a relação completa dos servidores lotados por órgão ou entidade da administração pública, direta ou indireta, em cada um dos seus poderes, indicando o cargo ou função ou salário e o local de seu exercício, para fins de recenseamento e controle do Legislativo Municipal, na função como vereador e fiscalizador, né? E conformidade à lei orgânica, temos que fazer cumprir a lei. A prefeita já deixou de enviar no mês de março, já deixou de cumprir.
Então, eu faço esse requerimento solicitando esse relatório, né? Porque até o momento eu não recebi, né? E eu gostaria de saber, né, como que está essa relação dos cargos comissionados, onde estão lotados, né, a remuneração, para a gente poder estar fiscalizando da melhor forma possível. Coloco o requerimento 039 verbal do vereador Jacques Machado em discussão. Coloco em votação. Vereadores concordam, primeira sessão, demais vereadores se manifestem. Aprovado o requerimento verbal do vereador Jacques Machado com a totalidade de votos, senhores vereadores. É só para deixar bem claro, a lista não é só dos comissionados, é a lista completa de todos os funcionários. E ele fica na mesa, ela fica na Secretaria da Câmara, ela não é individualizada aos vereadores, fica à disposição na Secretaria da Câmara para os senhores vereadores. As indicações? As primeiras indicações, indicação 231. A ser encaminhada à Prefeita Municipal sugerindo estudo de revitalização da Rua Davi de Paulo e Silva, da Rua Prefeito Evaldo Gensler e da Rua Rodolfo Wolff. Indicação 231 do vereador Parafuso, vereador Irineu e vereador Omar Pichetti Neto. Indicação 231/2021, vereador Parafuso e demais vereadores colocam em discussão. Com a palavra, vereador. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, os vereadores e servidor desta casa que nos assiste. Essas ruas que fiz indicação, elas estão bem complicadas mesmo, então eu precisava, você vê que a prefeita ou vamos poder dar uma olhada, Secretaria de Obras, para fazer uma revitalização nessa rua aí. Uma entrada e saída de cidade, então com certeza vai ficar um belo serviço que eles fizerem, fica bem bonito. Mas muito obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador quer discutir? Coloco a indicação 231/2021 do vereador Parafuso, Irineu e Pichetti em votação. Vereadores concordam, primeira sessão, demais vereadores se manifestam. Aprovada a indicação 231/2021 do vereador Parafuso e demais vereadores com a totalidade de votos, senhores vereadores. Indicação 242. A ser encaminhada à Prefeita Municipal sugerindo a colocação de placas de identificação constando os nomes de todas as praças do município. Indicação 242 do vereador Parafuso, vereador Irineu e vereador Omar. Indicação 242/2021, vereador Parafuso e demais vereadores colocam em discussão. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, eu fiz essa indicação para colocar placas em todas as praças, que tem várias praças que não tem placa. Até tem uma praça ali na Evaldo Gans, ali, com a Davi de Paulo e Silva, uma praça ali que é difícil quem descobriu o nome da praça. Ninguém quase sabe, bastante gente perguntou. Eu fui, até se informei do nome da praça, é Floresvaldo Nascimento. E uma praça também, Praça do Olho, tem outras praças, a do Iguaçu, várias praças que tem aqui. Se puder, né, colocar a placa de indicação, eu agradeço a Secretaria de Obras. Obrigado, vereador. Mais alguém? Coloca a indicação 242/2021 do vereador Parafuso, Irineu e Pichetti em votação. Vereadores concordam, primeira sessão, demais vereadores se manifestam. Aprovada a indicação 242/2021 do vereador Parafuso e demais vereadores com a totalidade do voto, senhores vereadores. Indicação 243. A ser encaminhada à Prefeita Municipal sugerindo a limpeza do Rio Canoas, entre as ruas Ivan Ubrich até a Rua Prefeito Evaldo Gensler. Indicação 243 do vereador Parafuso, vereador Irineu Macuco e vereador Omar Pichetti Neto. Indicação 243/2021, vereador Parafuso e demais vereadores coloco em discussão. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, esse Rio Canoas foi limpado ano passado já. Só que devido à máquina não poder limpar muito, eu acho que por causa do motivo também tinha que ter o meio ambiente junto ali, porque ele não pode derrubar muita árvore, não pode fazer muito desmatamento. E é complicado que limpou muito pouquinho demais. E olha, geralmente está tudo de novo. Agora está tempo de seca, mas se der uma chuvarada fora, vai alagar tudo de novo. É uma situação bem crítica ali. Então, e agora a Petrobras está instalando também outras de gás também do lado dela, ali vai ser mais dificultar mais a máquina chegar perto também, né, para a instalação. Mas se for possível, eu agradeço a Secretaria, dar uma olhada lá de obras. Mais algum vereador?
Coloco a indicação 243 do vereador Parafuso, Irineu e Pichetti em votação. Vereadores concordam, permanecem na sessão, demais vereadores se manifestam. Aprovada a indicação 243 de 2021 do vereador Parafuso e demais vereadores com a totalidade de votos dos vereadores. Antes de passar a outra indicação, só para deixar bem claro, a Petrobras ali está fazendo uma mudança na linha de água. Ela está trocando a água da CBR, do rio que vai até lá. Essa manutenção vai alguns meses, mas é linha de água. E a gente vai entrar em contato, e eu acho que o Rio Canoas, são poucas pessoas que até sabem, esse Rio Canoas tinha um outro traçado, esse traçado foi mudado pela Petrobras, na época que se podia, né? Hoje, com certeza, uma obra dessa não seria permitida pelos órgãos ambientais, e eu vejo assim que existe um passivo, e a responsabilidade desse passivo deveria ser da Petrobras, porque ela fez a mudança desse leito do rio, coisas que na época a legislação permitia, e hoje não tem condições de fazer o que foi feito. E eu acho que o Poder Executivo tem de fazer, junto com o Legislativo, a cobrança em relação a esse córrego, que foi feita uma mudança a pedido da Petrobras na época, e eu vejo ela como corresponsável até pela guarda. Indicação 244, a ser encaminhada à prefeita sugerindo a manutenção da estrada principal da comunidade da Fartura do Putinga. Indicação 244, vereador Irineu, vereador Parafuso, vereador Omar, vereador Walter Pichevitoski. Indicação 244, 2021, vereador Irineu e demais vereadores, colocam em discussão. Com a palavra, vereador. Boa noite, presidente, demais vereadores, funcionários da casa e todos assistindo no Facebook. Na verdade, eu fiz uma visita nas estradas esse dia desse. Uns pontos precisam de patrulhamento, outro ponto de colocação de pedra. Precisa de limpar as valetas, sabe, os bueiros entupidos. Não é muito serviço, mas precisa dar uma melhoradinha lá. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Coloca a indicação 244 de 2021 do vereador Irineu, Parafuso, Pichetti e Walter em votação. Vereadores concordam, permanecem na sessão, demais vereadores se manifestam. Aprovada a indicação 244 de 2021 do vereador Parafuso, do vereador Macuco e demais vereadores, com a totalidade de votos, senhores vereadores. Indicação 245, a ser encaminhada à prefeita sugerindo a recuperação da lombada Rua Vereador Tadeu Novakoski, na proximidade do número 805. Indicação 245 do vereador Irineu Macuco, vereador Parafuso, vereador Omar, vereador Walter. Indicação 245 do vereador Macuco e demais vereadores, colocam em discussão. Com a palavra, vereador. Na verdade, já existia a lombada lá, tem as placas certinho lá, só está faltando lombada devido passando as máquinas para arrumar a rua, daí foi abaixado muito, só precisa de levantamento da lombada lá. Muito obrigado. Mais algum vereador? Indicação 245, coloca a indicação 245 de 2021 do vereador Macuco, Parafuso, Pichetti e Walter em votação. Vereadores concordam, permanecem na sessão, demais vereadores se manifestam. Aprovada a indicação 245 de 2021 do vereador Macuco e demais vereadores com a totalidade de votos, senhores vereadores. Indicação 246, que seja oficiada a prefeita municipal sugerindo na forma regimental que através das secretarias competentes possa verificar as condições do asfalto após a obra da empresa CIM, prestadora de serviços da Sanepar em nosso município, e avaliar a possibilidade de notificação à empresa para que se manifeste quanto aos danos causados na pavimentação da rua Ivan Ubrich. Cito como referência as frentes das residências número 1030, 1050 e extensão da via. Indicação 246 do vereador Jorge Manfroni, vereador Jackson Machado e vereador Juliano. Indicação 246 de 2021 do vereador Manfroni e demais vereadores, colocam em discussão. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, demais vereadores, esta empresa citada, ela realizou uma obra, acho que foi a ligação de esgoto, e infelizmente gerou um dano na pavimentação asfáltica. Os moradores acompanharam essa empresa realizando esta obra e aguardaram por mais de 30 dias para que ela retornasse e adequasse o que danificou, mas infelizmente não foi isso que aconteceu e os moradores nos procuraram e elaboramos essa indicação para a prefeitura para que possa avaliar
possivelmente pela Secretaria de Obras, no setor de fiscalização, e que notifique essa empresa para que ela se manifeste quanto à readequação da pavimentação asfáltica que foi danificada. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Coloco a indicação 246/2021, vereador Manfroni, Jacques e Juliano, em votação. Vereadores concordam, pela sugestão, demais vereadores se manifestam. Aprovada a indicação 246/2021 do vereador Manfroni e demais vereadores, com a totalidade do voto, senhores vereadores. Indicação 247, que seja oficiada a prefeita sugerindo na forma regimental determinar ao setor competente que tome providências no sentido de fazer uma lombada na rua João Toporovski, próxima à ponte que escoa água no Lago Sul, no loteamento São Joaquim. Indicação 247 do vereador Juliano, vereador Jorge e vereador Jackson. Indicação 247/2021 do vereador Juliano e demais vereadores, coloco em discussão. Com a palavra, vereador. Boa noite a todos, boa noite, nobres vereadores, senhor presidente, boa noite, nobres colaboradores desta casa e todos que nos assistem pelas redes sociais. Então, senhor presidente, essa indicação, ela é um pedido, né, dos moradores que ali residem desta rua, e sabendo-se, né, do constante movimento dessa rua, de entrada e saída, né, para várias comunidades ali, né. Então, o movimento é muito grande e a velocidade de alguns motoristas ele fica bobo de ver o quanto que corre nessa rua aí. Então, há uma curva e também há essa ponte, né. Então, acredito eu, a necessidade é muito grande de uma lombada. Vai ficar, né, aí para a secretaria verificar se, acaso na curva, acredito eu que não tem como fazer uma lombada, mas acredito eu, antes da ponte, né, se possível, com certeza a comunidade ali, né, os moradores daquela região vão agradecer, porque até então, a esses tempinhos, deu até um acidente ali nessa ponte e caiu um carro ali. E então, constante, a velocidade é muito grande nesta rua. Então, fica aí o pedido, e acaso a secretaria puder dar uma olhada lá e analisar também o melhor lugar, a gente agradece. Obrigado, vereador. Mais alguém? Indicação 247/2021 do vereador Juliano, Jorge e Jackson, coloco em votação. Vereadores concordam, pela sessão, demais vereadores se manifestam. Aprovada a indicação 247/2021 do vereador Juliano e demais vereadores, com a totalidade do voto, senhores vereadores. Indicação 248, seja oficiada a prefeita municipal, avaliando a possibilidade de se criar um contrato para manutenção das academias ao ar livre em parques infantis do município. Academia ao ar livre e os parques infantis do município. Justificativa, tendo conhecimento do grande número de academias e parques infantis que precisam de manutenção no nosso município e não fazemos a devida manutenção dos equipamentos, solicita-se essa avaliação para que possamos realizar a manutenção periódica desses equipamentos tão importantes instalados nas nossas comunidades para o bem de todos. Indicação dos 248 do vereador Gessiel Franco. Indicação 248/2021 do vereador Gessiel Franco, coloco em discussão. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, a gente observa nas comunidades, né, infelizmente, um número grande de academias ao ar livre, de parques infantis, principalmente os parques mais antigos, né, que eram ainda de metal, né, que estão precisando de manutenção, porque hoje os novos parques que vêm através das indicações de emenda parlamentar já estão vindo com material aí não corrosivo, né, de polietileno aí, de plástico. Então eu peço para que a secretaria competente, se possível, junto com a prefeita Fernanda, avalie a possibilidade de elaborar um contrato de manutenção, principalmente das academias ao ar livre, né? A gente tem tantas academias que precisam de manutenção e, infelizmente, a comunidade nos procura para solicitar uma academia nova, mas você chega na comunidade, a academia já está lá presente, porém, está precisando de manutenção. Então, se nós tivéssemos um contrato de manutenção periódica, a gente não ia precisar aí recolocar algumas academias nos locais que já tem, e a gente ia pedir para aquelas comunidades que ainda não têm esses equipamentos. Então fica aqui o meu pedido especial, sua avaliação, para que a gente possa ter um contrato de manutenção periódica aí das academias ao ar livre e dos parquinhos infantis nas comunidades. Obrigado, senhor presidente. Indicação 248/2021 do vereador Gessiel, coloco em discussão novamente e coloco em votação. Vereadores concordam, por minha sugestão, demais vereadores se manifestam. Aprovada a indicação 248/2021 do vereador Gessiel Franco, com o voto da totalidade dos senhores vereadores. Passamos ao grande expediente. Ninguém, tribuna livre. Ninguém, tribuna livre. Tem? Depois agora.
15 minutos. Peço para o segundo secretário assumir aqui. Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, meu boa noite mais uma vez para quem nos assiste aí através das redes sociais dessa Casa de Leis. Não poderia deixar de usar essa tribuna hoje para assumir o meu erro, assumir um erro que todo mundo pode passar pela mesma situação, mas quando eu assumi esse cargo, quando eu assumi essa missão de poder me tornar vereador e Deus me concedeu esse direito, eu assumi também a responsabilidade de tomar peito aos meus erros, principalmente a divulgar, os erros da gente. Não só divulgar coisas boas, não só divulgar nossas conquistas, mas também assumir os nossos erros. E hoje, depois do episódio que aconteceu no sábado, estive com alguns amigos, alguns vizinhos, alguns que se criaram comigo, alguns rapazes lá da minha comunidade. Passei sim no aniversário de um deles, estávamos em 8 pessoas, primeiro estávamos em 6, depois chegou mais 2, desde as 2 horas da tarde, e infelizmente quando a gente viu e não percebeu, ultrapassamos o horário aí do lockdown, e depois, quando chegou mais pessoas, eu deveria ter me retirado, mesmo sendo numa área aberta, numa área que a gente sempre vai todos os finais de semana lá, com os nossos amigos, trocar uma ideia. Mesmo com essa pandemia a gente tem os cuidados, mas infelizmente a gente sabe como que sai na mídia, não era uma festa aberta para todo mundo, e infelizmente aconteceu esse grande erro meu, e hoje eu estou vindo publicamente, mais uma vez, pedir desculpa para todos os são-mateuenses pela minha atitude, principalmente por eu estar à frente da comissão parlamentar, à frente parlamentar da Comissão de Saúde. Somos passíveis de erros e acertos, tive um grande erro e estou assumindo publicamente. O que eu não posso aceitar só é ameaças, como ontem e hoje eu recebi de números estranhos, que já passei para a Polícia Militar, já passei aí para a Polícia Civil. Um número me mandou aqui ameaçando, falou que queria me encontrar porque deveria ter entrado outro vereador no meu lugar. E o que me espanta muito, a gente vê nas redes sociais, mesmo eu assumindo o meu erro e sei que isso não vai do dia para a noite se apagar, são essas ameaças da questão particular da pessoa, da vida pessoal da pessoa. Será que essa pessoa que me ameaçou não tem a coragem de mostrar a sua face, assim como os perfis que estão no nome de Antônio Linto no Facebook, assim como eu sei que tem filho de pastor de São Mateus que cria várias figurinhas nós aqui dentro? Será que não tem coragem de vir chegar e falar comigo, ameaçar, que eu nem vou repetir de tão baixo calão que são as mensagens referente à minha família e à minha filha, que não vou misturar as coisas assim, mas eu quero deixar bem claro para essas pessoas que tenham coragem de me procurar, tenham coragem de vir falar sobre a minha família aqui na Câmara para mim, sozinho, ou na rua, me encontre e converse comigo. Assim como eu tenho a capacidade de assumir os meus erros, e sou passível de erro, eu não quero ser um exemplo de ser humano aqui dentro, eu quero ser um exemplo de parlamentar, de vereador. Sim, me julguem pelos meus atos errados, mas me julguem se eu estiver fazendo alguma coisa errada aqui dentro, se eu estiver concordando com corrupção aqui dentro, se eu estiver negociando cargo aqui dentro, se eu estiver envolvido em qualquer escândalo aqui dentro dessa Casa de Lei durante esses 4 anos, aí vocês podem até me ameaçar, mas não vou admitir que envolva a minha família nas minhas atitudes. Graças a Deus tenho coragem suficiente e caráter para saber que eu errei e estou assumindo isso publicamente. E sabe o que a gente aprende com isso, senhor presidente? Ninguém quer tocar no assunto aqui, mas eu vou falar. Algumas mídias da nossa cidade, elas adoram uma notícia impactante, Algumas mídias usam de má fé. A mesma repórter que fez questão de colocar o meu nome em evidência, e com todo direito, mas a mesma repórter estava na festa do aniversário da minha filha, que a minha ex fez. E aí me liga dando lição de moral, Eu não vou citar o nome dela, mas acho que todo mundo sabe aí que ela trabalha, está todo dia no ar. Mas para você fica a minha ingratidão
Eu já fui locutor de rádio, 5 anos trabalhei com informação, e a gente não pegava matérias sensacionalistas, senhor presidente. A gente pegava matérias que somavam para São Mateus do Sul. Saiu 2 matérias, menos de 2 semanas, dessa Casa de Lei, sobre os móveis aqui. Como que foi o teor da matéria? Vereadores aprovam compras de móveis e gastam R$85 mil. Nós aprovamos isso ou foi legislação passada? Para as pessoas entenderem que foi na legislação passada, que senão tinha que entrar na matéria. Mas você sabe que as pessoas se baseiam muito pelo título. Outra informação que saiu na mídia: vereadores aumentam o subsídio a R$6.800. Quem que foi, qual cidade que fez esse subsídio? Foi nós, de São Mateus do Sul? Não, foi lá da Almirante Tamandaré. Mas a notícia foi os vereadores. Então, assim, eu quero parabenizar aqui a Gazeta Informativa e a Rádio Cultura Sul FM por sempre estar repassando informação. Toda edição do jornal sai aí um resumo das nossas sessões, e da Cultura Sul FM também, eles expõem aí as nossas pautas, nossos projetos durante a sessão. Porque, assim, infelizmente, eu acho que para divulgar o nosso trabalho, nossos projetos que vão sim se somar para o município, nós temos que pagar, e não é barato para outras mídias. Eu não vou pagar absurdo para outras mídias estar elogiando eu. Então, fica aqui o meu desabafo. Isso que tudo que eu falei não exime e não ofusca a minha responsabilidade. Eu sei que eu errei e estou assumindo isso, e sou homem suficiente para assumir as minhas consequências. Mas você que está aí mandando recadinhos, mandando mensagens, que com certeza vai ser investigado. Tenho certeza disso, que eu não tenho medo, tá? Só me procurar que a gente vai resolver de perto esse problema. Fica o meu desabafo. Nem tudo são coisas ruins. Quero deixar registrado aqui também. Segunda-feira eu tive uma conversa ontem, com a prefeita Fernanda e o Márcio, que participou da audiência pública referente à ligação de energia elétrica. Quero agradecer aos vereadores que participaram da audiência, a comissão de obras, através do presidente Jorge Manfroni, a participação de todos os vereadores que estiveram aqui presentes da audiência. Acho que foi um ganho enorme, para nós. Era isso que a gente precisava ouvir. A gente sabia das legislações que já determinavam, o impedimento das ligações. Mas a gente queria ver o promotor. Eu quero agradecer ao doutor Paulo, do Ministério Público, por participar e clarear a mente tanto da Copel, tanto da Prefeitura Municipal. E segunda-feira, nessa reunião, ficou acertado que, com essa expansão que eu citei aí no meu requerimento, da mudança do plano diretor, a Copel já vai começar a ligar essas energias elétricas. Veja que ganho que a gente teve com essa audiência pública. E os imóveis que estão solicitando menores, que o módulo mínimo rural aí, a prefeita vai estar, através de uma regulamentação, junto com a Copel, num prazo de 30 dias também, liberando essas instalações. Claro que vai ter que ter uma organização, a gente não vai liberar para loteamento clandestino, a gente não quer aí um aumento desorganizado, de loteamentos irregulares, mas veja o ganho que nós tivemos com essa audiência. E eu quero ver se a mídia vai noticiar essa coisa boa nossa aí, que tantos anos as pessoas sofrendo aí por falta de energia elétrica em suas propriedades rurais, e o mais tardar daqui 30 dias a gente já vai ter esse ganho de liberação, e agradeço a prefeita Fernanda também por esse apoio. As pessoas me perguntaram se eu vou continuar na Comissão de Saúde. Falei, se depender de mim, vou sim, Não é porque eu errei uma vez que eu não vou continuar cobrando. Até numa das mensagens, eu acho que foi um dos caras da saúde que me mandou, mas não vou citar o nome. Porque quando a gente fala a verdade, a gente é perseguido. E eu não tenho medo de falar a verdade. E vou continuar falando. Como eu queria vir aqui e tornar minha amizade com a diretoria do hospital, que eu acho que já está trincada desde a minha última pronunciamento aqui. Como eu queria vir aqui e falar, pessoal, a diretoria do hospital está ajudando, está melhorando, desde um diálogo até achando algumas soluções para alguns problemas. Fui fazer meu teste de Covid ontem, deu não reagente, então não estou positivado, com a doutora Adelaide. E a doutora Adelaide me passou uma situação que teve com a sua filha no hospital, na madrugada de sábado para domingo. 2 horas da manhã,
A filha dela que está grávida teve uma dor muito forte na parte do abdômen, foi para o hospital, muito bem recebida pelos profissionais, pelos médicos que estavam de plantão, pelos enfermeiros. Porém, eles precisavam fazer um exame para ver se era apêndice na moça, na filha da doutora Adelaide. Esse exame, acreditem, tinha que ir lá para Canoinhas de moto, para ele saber se era apêndice ou não. A doutora Adelaide achou um absurdo, né? Como que o exame, a pessoa que está ali, sabendo que a pessoa pode estourar o apêndice, perder a vida, ter que esperar, diz que só ficava pronto 9 horas da manhã do outro dia, isso era 2 horas da manhã do sábado. Como que a gente, senhor presidente, aceita uma situação dessa? Tantos laboratórios que temos no município, por que um laboratório de Canoinhas tem que estar responsável pelos nossos exames no nosso hospital? Diz que era de Frontin, ficaram um mês e já passaram para Canoinhas. E por que não os laboratórios aqui? Eu conversei com a Adriana, quando eu visitei ela lá, ela falou que os laboratórios de São Mateus estavam pedindo um valor muito exorbitante, coisa que a doutora Adelaide falou que é inverdade. Então eu, como vereador aqui, representando o povo, eu fico imaginando, se chega alguém que está infartando, que precisa tirar o sangue para ver como é que está, qualquer tipo de doença, mas precisa de um resultado rápido. Será que a gente vai continuar esperando o resultado, que vai lá para Canoinhas de moto, e vai aguardar? A gente vai aguentar isso quieto? Então eu até quero aproveitar e fazer um requerimento verbal, senhor presidente, para que, não sei se está fora do regimento, me perdoe se estou, né? Mas que a gente possa depois, Tom, elaborar um requerimento para o hospital, solicitando por que não fizeram contrato com os laboratórios do município e sim lá de Canoinhas. Por que dessa demora? Amanhã ou depois morre alguém ali, os vereadores sabiam e não fizeram nada. Então eu estou aqui cobrando essa situação. Eu sei que as pessoas do hospital não estão olhando nem na minha cara, né? Mas isso aqui não me importa, eu estou cobrando, eu entrei aqui para cobrar, eu entrei aqui para que a gente, através de diálogo, a gente possa melhorar as condições da saúde do nosso município, que infelizmente me entristece muito de ver essas condições aí. Eu tenho até medo de ficar doente e parar no hospital, sinceramente. Obrigado, senhor presidente, boa noite. Boa noite, senhor vereador. Mais nenhum vereador inscrito na tribuna livre. Explicação pessoal. Algum vereador? Ninguém? Então vou eu. Senhores vereadores, eu, em nome da Câmara Legislativa, eu acho que, de uma maneira ou outra, vereador Gessiel, eu tenho que fazer um comentário em relação a tudo isso. As palavras que eu vou proferir aqui é como representante legislativo, como organizador da casa, e elas são necessárias pela tanta cobrança que foi feito, não só para a presidência, como foi feito por próprio senhor, e como foi feito para outros vereadores também. É um aconselhamento, não ao senhor, mas é um aconselhamento de vida a todos. O que nós vivemos hoje, nesse país, no mundo, é diferente de tudo. Infelizmente, há 1 ano e pouco de pandemia, nós ainda não conseguimos aprender, não nós só 9 vereadores, mas toda a população são-matoense, brasileira, paranaense do mundo. É muito dificultoso você viver num país de pandemia. Mas é muito mais dificultoso ainda você ser um agente político. O agente político está exposto a quase tudo. Eu, quando me tornei vereador a primeira vez, em 2004, eu tinha um pensamento. Hoje, em 2021, depois de 5 mandatos, eu já penso diferente. A maturidade, a questão do dia a dia nos dá aprendizado e isso é normal. Mas eu me lembro, vereador Enéas, uma das primeiras palavras de uma pessoa que foi muito sábia na minha vida, que foi o meu avô Rui de Paula.
E uma das primeiras coisas que eu me elegi vereador, ele falou: filho, quando você não quer barulho, você não junta purungo. E eu acho que uma das coisas que a gente mais faz, quando a gente põe o nome da gente à disposição da população samatuense, a população de um cargo eletivo, você junta purungo. Porque o barulho do purungo é diferente. Ele dá eco. Você pode bater fraco e lá no final ele vai sair um som bem maior. Por que eu estou falando isso? Que quando a gente se torna político, quando a gente se torna um secretário de saúde, quando a gente se torna um procurador do município, infelizmente algumas privacidades da vida a gente deixa. Isso cabe ao Ministério Público, cabe ao delegado, cabe ao comandante da Polícia Militar, cabe a todos os agentes. E geralmente, vereador Gessiel, eu estou aqui há muito tempo, você faz 2, 3, 4, 10 coisas boas e eles só vão te lembrar da coisa errada e da coisa ruim. Isso é normal. Não é em São Mateus que isso acontece. Isso acontece para todos os casos. A mídia, ela tem de viver de propaganda. Se a gente vê a mesma reportagem num lugar e no outro, se você não entender o conteúdo e acontecimento das coisas, você pode achar que estão falando de coisas diferentes, mas é o mesmo assunto. Interpretação. Mas no país democrático que nós vivemos, e muitas pessoas brigaram muito para acabar a ditadura militar, o princípio básico é liberdade de expressão, desde que não fere a honra das pessoas. E quando a honra das pessoas é ferida, é mais legítimo e democrático ainda a pessoa tomar as providências. Eu, vereador Manfroni, me acho um bom vereador. Eu acho que a população samatuense também me acha que eu fiz um bom trabalho, você não me deixaria eu vir 5 vezes aqui. Mas aonde eu aprendi? Nas coisas boas que eu fiz? Não. Eu aprendi de fato e de direito nos meus erros. Se todos nós pegarmos os erros da nossa vida e colocarmos tudo dentro de uma balança e tivermos força o suficiente para verificar que se nós tivéssemos tomado passos diferentes, nós melhoraria de vida, nós seríamos um ser humano melhor. E eu me considero não só um vereador melhor que aquele de 2004, mas eu me considero um ser humano muito melhor desde que eu me tornei vereador. Aqui, todos erramos. Se a população não errasse, nós não estaríamos com o número de mortos que nós estamos no Brasil. Se os agentes políticos não errassem, nós também não estaríamos com o número de mortos no Brasil. Nós temos um entendimento, e eu tenho esse entendimento particular, que a única coisa que salva é a vacina. Os maiores cientistas do mundo também têm esse entendimento. E essa vacina não chegou a todos, não por culpa minha, não pela culpa da prefeita Fernanda, não por culpa dos 9 vereadores, mas por um erro conjunto de política, infelizmente. Mas nós temos que fazer nossa parte. Eu tenho certeza, vereador Gessiel, que esse tropeço de vida, se o senhor tiver a sapiência, a inteligência e a paciência, e principalmente uma coisa que sempre me seguiu na vida, a humildade. O senhor pode pegar esse erro, que o senhor mesmo falou em erro, e fazer um levante na sua vida.
Não só na vida como vereador, mas na sua vida como ser humano. Tenho certeza que aqui, nós 9 vereadores, quando assumimos esse cargo, como os outros que passaram aqui, sempre tentaram fazer o melhor para a população. Mas é só a nossa união, só a nossa trabalho em conjunto que nós vamos poder melhorar. Aqui já tive conversas individuais com quase todos os vereadores. Muitos não gostaram do que escutaram. Mas a gente tem a obrigação, por ser mais velho, não só de idade, mas por mais velho legislativo, dar a nossa opinião. Não é porque nós estamos mais velhos aqui que nós sempre vamos acertar, e não é por isso que nós não devemos escutar os outros. Mas eu espero que o aprendizado e o erro das pessoas nos torne cada vez mais forte para nós fazer um legislativo e um município melhor. Então, nós vamos ter de pensar e repensar as nossas vidas para a gente poder ter condições de ajudar a vida das outras pessoas. Eu queria aqui relatar hoje, senhores vereadores, eu viajei junto com o Chaves, com a secretária Liliane e com o Guilherme de Stefano. Nós fomos até a cidade de Caçador, conhecer, dentro da Secretaria de Educação, um modelo novo que lá foi desenvolvido alguns anos atrás, no mandato passado, uma maneira nova de fazer construção que, da terraplanagem até a entrega do CEMEI, levaram 32 dias. Uma construção de 32 dias, lógico, elaboração, licitação, muito mais do que isso. Mas a obra foi executada com entregue com imobiliário, tudo pela mesma empresa em menos de 32 dias. É um conceito novo de construção, é um conceito, gostei. O vereador Manfroni, o senhor que já foi secretário de Educação, sabe a grande dificuldade que a gente tem em conseguir construir e reformar. E a gente foi lá aprender, tentar trazer, e a gente vai trazer os técnicos da Secretaria de Obras, aos técnicos do jurídico, essa possibilidade e essa inovação que o Estado de Santa Catarina, que a cidade de Caçador, aqui já deixo parabéns ao prefeito, que é reeleito, que conseguiu fazer construções modulares em tempo rápido e pelo custo bem menor, vereador Parafuso, o senhor que entende de construção, eu achei brilhante. Talvez não seja para fazer um CEMEI inteiro, mas para a gente poder fazer, e o vereador Jorge sabe melhor que qualquer um de nós aqui, a quantidade de falta de salas de aulas que nós temos, e esse modelo modular pode resolver muitos e muitos problemas. Então, quero aqui agradecer a secretária Liliane, ao secretário Chaves, ao Guilherme, que nos acompanhou, e nós vamos tentar aí nessa semana em reuniões demonstrar, foi tirado foto, nós estamos trazendo toda a licitação, o projeto deles lá, eles nos cederam, tudo isso para a gente poder fazer análise. Também queria comunicar aos senhores vereadores, e principalmente aos vereadores da gestão passada, através da emenda impositiva, na qual essa emenda foi elaborada, o projeto de lei elaborado pelo vereador Enéas em anos anteriores, que ele foi vereador dessa casa, através da emenda impositiva vai chegar parquinho a todos os CEMEIs faltantes em São Mateus. Então nós vamos ter quase todos os CEMEIs nós vamos ter parquinhos com emendas individuais de alguns vereadores aqui da gestão passada, e vai chegar nos CEMEIs, e também a compra está sendo elaborada e quase finalizada, a compra de vários brinquedos pedagógicos para a gente poder alimentar todos os CEMEIs, esperando logo que as aulas iniciem, que nossos samatoensinhos estejam dentro dos nossos prédios públicos, conservados, limpos, lavados, pintados novos e com brinquedo novo e com uma gleba de professores aí esperando. Hoje, vereador Jorge, nós fomos lá está tendo aula presencial.
A gente vê bem separadamente, 5 alunos, 4 alunos por sala. É diferente, no CEMEI que a gente foi, não tem transporte público, transportes são todos particulares que vão. É uma outra conjuntura, é bem diferente, os pais levam. A gente aqui, acho que a volta das aulas, principalmente, a dificuldade maior vai ser no transporte escolar, quando o Paraná voltar. E lá é uma história diferente. Então, talvez lá possa dar certo, aqui, infelizmente, talvez não. Então, quero agradecer a todos, a presença de todos. O vereador Gessel, não leve mal as minhas palavras, mas são sinceras, como a gente conversa em particular. Eu acho que já tenho até idade para ser seu pai, a diferença de idade nossa permitiria isso, e leve como um conselho de vida, que com certeza a gente sempre aprende com os mais velhos. E quando um mais velho fala para mim, eu respeito. Nem que eu acho que ele esteja errado, mas eu respeito, porque a pessoa que tem a coragem de falar olhando no olho tem que ser respeitada. E eu tenho humildade e a simplicidade, e a humildade é a principal ferramenta que a gente tem que levar para a população. Que é assim que a gente consegue a amizade verdadeira, a amizade de todos, e eu tenho certeza absoluta que nós se tornamos melhores. Hora do dia da sessão ordinária, no dia da 18ª, 15 de junho, às 18h30, nós vamos mudar para as 17 horas, devido ao decreto, já vai deixar mudado. Nós colocaremos o projeto de lei 015, 016, 017 e 018, se todos tiverem, desculpa, errei, 015, 017 e 018 e lei complementar 03. Projeto de lei legislativo 08, 10, emenda supressiva, projeto de lei 11, proposta de emenda 0321 do projeto legislativo 011, projeto legislativo 012, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Projeto de resolução 02 e projeto de resolução 04. Nós vamos fazer uma força-tarefa amanhã com a comissão, com o jurídico, para a gente alinhar todos os projetos e colocaremos em pauta na próxima sessão. Não tendo mais nada a declarar, está encerrada a presente sessão.